E aí, pessoal, tudo bom? Sou Ralph Gomes e hoje estamos mais uma vez aqui no canal Pare para Pensar para bater um papo aqui sobre o nosso dia a dia, né? A nossa visão sempre nihilista da vida, a compreensão de que nada disso aqui tem um significado último, nada disso aqui tem um objetivo, nenhuma parte dessa construção aqui é real, né? É simplesmente uma construção feita para aprisionar as mentes em realidades fictícias, ilusórias, que muitas das vezes as pessoas não param para pensar, né? As pessoas não têm essa capacidade, e é por isso que existe o nosso canal. Existem também outros canais aí que tratam do tema, muito poucos, né? Geralmente canais que tratam desses temas ficam presos em ideias de relacionamento, né? Que o pessoal chama aí de machosfera ou de red pill, né? Que a red pill não tem nada a ver com isso. A red pill originalmente, no filme Matrix, se trata de despertar das mentiras deste mundo, da religião, das construções de realidade, do pensamento coletivo, do aprisionamento mental, que a construção dessa Matrix aqui é essencialmente gráfica, então tudo é muito visual, tudo é feito para te atrair. Como eu costumo dizer, né? Toda armadilha te mostra algo bom, algo que te dê prazer, né? Toda armadilha te atrai pelo prazer, porque ninguém vai fazer uma armadilha que afaste, né? A presa. A armadilha é feita para exatamente pegar o peixe pela boca, né? O peixe morre pela boca, né? Sempre pela atração visual, pelo cheiro. O animal é atraído pelo cheiro do sangue, que é colocado lá na armadilha, né? A isca, o peixe, sempre atraído também pelo movimento da isca ou pelo cheiro, né? Então é sempre algo que atrai. No mundo humano não é diferente, né? As pessoas são atraídas para as armadilhas através do prazer. Os golpes, né? Dinheiro fácil, sexo fácil. É muito fácil, né, de enganar o ser humano. É muito fácil de atrair o ser humano para uma armadilha, porque o ser humano é muito visual. Ele quer, né, essa coisa do prazer que ele tem visualmente. Então é muita ilusão, né? O cara vê uma paisagem, ele constrói na cabeça dele uma ideia de que essa paisagem tem a ver com algo bom, que as árvores, que as montanhas, que, sabe, é tudo muito hostil na natureza, né? A natureza, ela não tem nada de bonitinho, nada de engraçadinho, né? São animais se matando o tempo todo. E se você fosse um animal jogado dentro da natureza, você ia ser uma presa fácil, né? Porque o ser humano é muito débil, é muito frágil fisicamente, perto de um animal selvagem. Então, é simplesmente absurdo você olhar uma paisagem de uma floresta e achar, né, e construir na sua cabeça uma ideia falsa de que aquilo ali é maravilhoso, né? Ou um pôr do sol, né? Ou um nascer do sol. Que o ser humano reproduz na mente como se fosse a vida. Mas vida e morte estão sempre caminhando juntas, né? Então o sol tá aí para te dar vida, mas também para te matar, né? Porque tudo que é vivo vai morrer. Então não existe beleza nenhuma na vida, né? A realidade da visão nihilista, da visão da desconstrução dessa realidade, dessa matrix, dessa pseudo-realidade, a visão nihilista é essa, né? É a visão do vazio, de significado. Porque todo significado, né, inclusive, grandes gênios aí da psicanálise, né, como Lacan, e outros, né, que desenvolveram a teoria da linguagem, né, da linguística, eles fazem uma diferenciação entre significante e significado, né? É o signo, né? O que é o signo? O signo é simplesmente, né, um objeto, né? A visão gráfica mesmo, né? O aspecto gráfico de um objeto ou fonético, né? A verbalização do que é um objeto, nomear, né? Então, o aspecto físico, né? Isso é o signo, o significante
é o aspecto mais físico do signo. O signo é o elemento básico da linguagem, que geralmente é a união, né, como Lacan propunha, é a união entre o significante e o significado. Isso seria o signo. O significante é a coisa em si, né? É o que todo mundo conhece, né? Você vê uma caneca, você dá o nome de caneca, todo mundo identifica uma caneca, né? Entretanto, o significante, ele é, como eu falei, um sinal sonoro, uma verbalização, é a parte fonética, é a parte que dá nome. E o significado é a parte mais subjetiva. É quando você atribui um significado a algo, né? Por exemplo, uma caneca, né? Ela só tem algum significado para seres que precisam beber água. Então, uma caneca, ela não teria função nenhuma, né? Não teria significado nenhum para um ser que não precisasse, né, beber água. Então, a caneca só faz sentido do ponto de vista humano. Então, se criou, né, um objeto para poder conter água e que se chamou de caneca, né? Entretanto, caneca é para nós, mas para os americanos é outro nome, pode ser glass, né, copo. Para o alemão é outro nome, né? Então a fonética, ela é meio que aleatória, né? Cada povo, com cada língua, vai definir o objeto com um nome diferente, né? Isso é o significante, né? É a coisa, como eu falei, aleatória, e se simplesmente se atribui um nome a alguma coisa. Agora, o significado é o conceito, é a coisa mais subjetiva, né? Para que serve uma caneca? Para beber água? Né? Para conter algo? Para que serve um copo? Né? É o arquétipo de que algo pode conter outra coisa. Então, aí é uma visão mais subjetiva, é um significado. Né? Para uma pessoa, por exemplo, uma caneca pode não ser nada, né? Se quebrar, comprar outra. Agora, se a pessoa atribui um aspecto emocional a essa caneca, aí foi a caneca que meu pai deixou para mim, se essa caneca quebrar, né, vai ser uma coisa terrível, porque a pessoa atribui um significado subjetivo à caneca, colocou uma emoção, né? A caneca do Flamengo, a caneca do Fluminense, tem muita importância para o indivíduo, é um significado subjetivo, que não tem nada a ver, né, com a caneca em si, o indivíduo transforma a caneca numa outra coisa. Então, estou dando esse exemplo do copo, da caneca, que pode ser algo muito importante ou pode não valer nada, né? Porque você pode beber água com as mãos, você precisa de uma caneca, de um copo, é só para facilitar. Então, são coisas que foram criadas, né, que têm um significado subjetivo, mas que o significante é o que a coisa realmente é, né? É o objeto no seu aspecto mais físico. Então, todos esses elementos de linguística, de linguagem, né, que mostram que o ser humano se comunica através de signos, de símbolos, né, que recebem uma determinada carga, recebem um determinado valor, que nem sempre tem a ver com a realidade, né? E é isso que a gente trata aqui, né? A gente basicamente trata de voltar para o significante, voltar para a coisa em si, mostrar o que são as coisas, o que é o objeto do ponto de vista material, do ponto de vista real, né? Entre aspas, né? Porque a realidade é uma questão, tem essa questão também, né, do real e da realidade. O que é o real? O real é a coisa em si, é o significante, né? Isso é o real. O que é a realidade? É a interpretação do real. Realidade, ela pode variar, o real não. Então, vamos voltar, por exemplo, do copo, né? O copo é objeto real, né? É o que você nomeia, copo. Né? Algo que pode conter outra coisa, pode conter líquidos e tal, né? Algo que você pode, né, colocar uma coisa dentro da outra. Copo. Você nomeou o copo, né? Como falei, o americano vai falar glass, outras línguas vão falar outros termos. É aleatório, né? Mas o copo em si, ele pode ser compartilhado por todos. A ideia do copo, né? Isso é o significante, é o real. Agora, o que o indivíduo vai interpretar? Esse copo está meio cheio, esse copo está meio vazio, esse copo existe ou não existe, do ponto de vista conceitual, né? Esse copo é útil, é inútil. Todos os conceitos, todos os valores. Se for um copo de ouro, vai ter muito mais valor do que um copo de plástico, né? Ou de vidro. Mas é um copo sempre, né? Então,
atribuir valor, né? Por exemplo, um copo de ouro, se você está numa ilha deserta, você é um náufrago numa ilha deserta, né? De que vai valer um copo de ouro? Sem chance, né, de você ser resgatado. Não vai valer de nada, né? Vai ser um copo como outro qualquer. Então, ser de ouro, não ser de ouro, ser de plástico, ser de vidro, ser do Flamengo, do Fluminense, ser meu pai que me deu, minha mãe que me deu, meu avô que me deu, esse copo é muito importante para mim. Isso é significado, isso é realidade, construção de realidade. Não tem nada a ver com o copo real, com o que é o objeto em si. Então a gente trata aqui basicamente disso, desconstrução de realidade, voltar para o real, desconstrução de significado, voltar para o significante. Ver o símbolo como ele realmente é, ou melhor, o signo, né? Ver o signo como ele realmente é. Objetos, coisas, construções. E aí, né, eu estava até saindo hoje, tive que sair hoje, porque tive que fazer umas compras, né? Claro, né? Eu sou ser humano, preciso me alimentar, comprar as coisas. E é muito vazio, cara. Sabe, quando você entra no mercado e você vê as coisas como elas realmente são, você vê as pessoas, muitos casais velhos, pessoas iludidas em construções de realidade. Às vezes eu vou no mercado e tenho até dificuldade, sabe, de comprar as coisas, porque é tudo tão sem graça, sem valor. É uma coisa que eu sei que eu vou comprar, que eu vou consumir, daqui a pouquinho vou ter só memórias, e daqui a pouco vai passar um tempo, vou ter que fazer a mesma coisa, repetir uma ida ao mercado novamente para comprar, porque acabou. Você bebe, daqui a pouco está sentindo sede, você come, daqui a pouco está sentindo fome. Né, para os que fazem, porque os que se iludem com sexo, né? Você vai lá, alguns minutos, uma gozada de segundos e acabou. Aí você tem que repetir, repetir, repetir. Nunca que a sua ansiedade vai estar satisfeita, a não ser momentaneamente. E nunca que você consegue nada nessa vida, a não ser memórias, lembranças que com o tempo vão se fragmentando. E aí você já começa a nem lembrar direito o que aconteceu no passado, né? Porque nós existimos, a nossa construção de realidade está sempre no passado, né? Quem eu fui, minhas experiências, meus traumas, meus dramas de vida, minhas conquistas, meus valores de família, de educação, de cultura, de língua, a língua que eu falo, as experiências que eu tenho, a construção de realidade que eu tenho está sempre no passado, né? Porque nós estamos sempre sendo arremessados por um futuro incerto, sendo arremessados para o nada, para o vazio existencial, para o túmulo, para a ausência de qualquer tipo de sentido. Que os sentidos que o ser humano constrói são ilusórios, são coletivos. Quase sempre o ser humano é bombardeado por um conjunto de informações chamado de cultura religiosa, cultura artística, né? Cultura filosófica, sei lá, vários tipos de cultura. E o ser humano, ele se constrói dentro de uma realidade. Ele acaba sendo incapaz de voltar para o real, né? E é isso que a gente trabalha aqui. A gente trabalha com essa tentativa de voltar para o real, de desconstruir as pseudo-realidades, os significados falsos. Ainda que você precise de alguma base para viver, né, para continuar existindo, ainda que você precise de algum sentido criado, inventado. Quando você entende que é inventado, né? Quando você entende que realidade é construção, tudo desaba, né? É impossível, né, você reconstruir a sua realidade, porque vai sempre soar falso. Sabe quando você é criança e você olha o Papai Noel e você se deslumbra, olha Papai Noel, Papai Noel é envolto numa aura mística, é um ser mágico. E quando você é adulto, você olha o Papai Noel e você não tem mais como. Não tem mais, você desconstruiu, desaba na hora. Você vê que o Papai Noel é uma construção, é um cara que tá ali ganhando uma porra de uma miséria pra fingir que é o bom velhinho, com aquela barba postiça, e ainda que seja uma barba verdadeira, nada mais é do que um homem todo corrupto. É um velho que provavelmente mora num casebre e tá aí bancando de semideus, de Santa Claus, de figura divina que distribui brinquedos. Quando na realidade, muitas vezes, esse bom velhinho não tem nem o que comer. Tá ali defendendo o dinheirinho, né, no shopping, vestido de Papai Noel. E essa desconstrução tem que ser com tudo, pô. Aliás, tem que ser não, né? Cada um que viva a sua vida, a sua maneira. Quem quiser se iludir com felicidade, se iludir com os outros,
com os corpos, com o que as pessoas apresentam, né? Você olha para uma pessoa, você só vê o que você quer ver, né? A verdade é essa, a grande maioria vê uma mulher belíssima, sei lá, um homem belíssimo, seja o que for, um artista. As pessoas ignoram o real dessa criatura que caga, que mija, que peida, que fede se não tomar banho, que tem que tomar banho toda hora, que tem que mijar toda hora, que tem que estar sempre cagando, que desenvolve um monte de doenças. E essas pessoas, as pessoas do mundo, né, que estão entranhadas dentro dessa Matrix, elas se iludem com o significado, né, que elas criaram para essas pessoas. Elas não conseguem ver o significante, o que essas pessoas realmente são, o que está por trás do símbolo, o que está por trás da crença que você construiu dentro da sua mente a respeito das pessoas. Então, quando eu olho hoje qualquer tipo de pessoa, eu vejo tudo, sabe? É como se fosse um X-ray, né? Um raio-x da pessoa. Eu vejo o significante, o que ela é. É um corpo, é um organismo que precisa ser nutrido, que precisa ser hidratado, né? Que precisa ter manutenção constante. Como eu falei, peida, mija, secreta um monte de, né? De elementos, secreções, fezes, urina, suor, sebo. Isso que é o ser humano, né? Isso que são as coisas. As coisas têm que ter o seu devido valor relativo, né? Reconhecido. Porque só assim você consegue se livrar um pouco, né? Dessa prisão mental, que é essa construção de realidade dessa Matrix aqui. Então, ficar por aqui. Um abraço a todos. Estamos juntos pela propagação do conhecimento. E se você desejar, né, e quiser nos ajudar, por favor, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações. Se desejar, seja membro. Fui.